Valeu, gurizada. Obrigado pelo carinho e pela audiência de todos vocês. Terminou. Fim. Acabou finalmente a temporada 2024. Terminou de uma forma bem melancólica, bem triste. Poderia ter sido pior, é verdade. Poderíamos estar hoje lamentando a queda para a segunda divisão. Mas, felizmente, pelo menos isso não aconteceu. Pelo menos essa vergonha o Grêmio nos poupou de passar. Essa vergonha, né? Porque as outras, meu Deus do céu. O jogo do Grêmio hoje contra o Corinthians era um medo que eu já tinha e eu já falava pra vocês aqui desde o início do Campeonato Brasileiro. O medo de um jogo em que o Corinthians pudesse nos rebaixar, porque Grêmio e Corinthians brigaram a primeira parte do Campeonato Brasileiro para poder fugir da zona de rebaixamento. Depois o Corinthians, numa ascensão espetacular, conseguiu entrar inclusive em zona de pré-libertadores. E o Grêmio nunca saiu do buraco. O Grêmio nunca saiu daquela zona maldita ali da parte de baixo da tabela, da segunda parte da tabela. E hoje, gurizada, nós tivemos duas situações. A primeira delas não é surpresa para ninguém, que é a questão da arbitragem. Esse era o meu maior medo desde o início do campeonato. O Grêmio chegar na reta final, precisando vencer o Corinthians para escapar de um rebaixamento e tendo que contar com uma arbitragem que fosse fazer um jogo limpo. A segunda questão era o próprio Grêmio. Porque o time do Grêmio é legal. O time do Grêmio dá para fazer algo diferente. Agora, quando o meu treinador, quando o nosso atual treinador faz as pataquadas que ele faz desde o início, o Grêmio teve diversos jogos nesse campeonato em que entrou em campo sem um meia armador. E nunca deu certo. Inclusive contra o próprio Corinthians na Copa do Brasil. Nós tivemos duas oportunidades e nas duas o Renato fez coisinha. O jogo contra o Fluminense, mesma situação. O que o Renato faz hoje? O que ele vai fazer? Tirou o meia. Não entrou com meia de novo. O Grêmio não tinha ação nenhuma. O Grêmio assistiu o Corinthians jogar no primeiro tempo. O Grêmio não conseguia sair com a bola. O Grêmio não tinha ação. As ações do Grêmio eram Soteldo, Pavon. Pavon fechado, Soteldo trancado. Acabou o Grêmio. Acabou o Grêmio. Criação pelo meio, esqueçam, não tinha. O Renato matou o nosso meia. Por quê? Não botou em campo. Pois o Corinthians tentou e o Grêmio assistindo. Pumba, Corinthians faz o gol. Corinthians abre o placar. O Grêmio vai pro intervalo perdendo o seu jogo. É verdade, um pênalti em cima do Soteldo que poderia ter sido marcado. Um pênalti na conta da arbitragem, que já era o meu medo desde lá do início, como eu falei pra vocês. Só que eu não vou colocar tudo na conta da arbitragem porque o meu time desde o início já entrou errado. O que o Renato faz no intervalo? Como uma solução milagrosa, como agora nós vamos jogar. A mesma coisa que ele fez nos outros jogos. Quando ele tirou o Cristaldo, quando ele tirou o Monsalve, quando ele não botou esses dois pra jogar. Acho que agora eu vou colocar um meia. A gente já tá perdendo, é a hora de mexer. Tiro e feio. Foi lá, colocou, tirou o Diego Costa, colocou o Cristaldo pra jogar. Tem alguma explicação? Não tem. Não tem como explicar. Não tem como explicar. Esse é o Renato da temporada 2024. Esse é o Renato que o presidente Alberto Guerra acredita que pode ser a solução da próxima temporada. Esse é o Renato que o presidente Alberto Guerra acredita que pode nos levar ao Octa. Eu tô andando pro Octa. Se o Grêmio vencer, é óbvio que nós vamos comemorar. Mas chega! O gauchão não pode ditar mais as temporadas do Grêmio. Nós estamos nos contentando com o gauchão há anos. E o Grêmio está cada vez pior. Nós estamos terminando na parte de baixo da tabela. O ano passado nós capenguemos o ano todo e nós passamos o ano inteirinho nas costas do Soares. Com os mesmos problemas defensivos, tomando gol de tudo quanto é jeito, com uma avenida pelo lado esquerdo. Tomara que consigamos solucionar o problema do lado esquerdo. Mas hoje é um problema vivo que nós temos. Meu Deus do céu, acabou. Graças a Deus acabou. Graças a Deus acabou.
Vamos ver como é que terminou o Campeonato Brasileiro? Tá aí, ó. Deixa eu dar um F5 aqui, porque eu quero ver atualizadinho com vocês aqui, ver se o GE já atualizou os finais aqui. Não atualizou, mas esses jogos já terminaram. Nós estamos indo para a Sul-Americana, estamos classificados para a Sul-Americana, porque o Juventude não empatou com o Cruzeiro em casa. Se o Juventude tivesse empatado apenas com o Cruzeiro, o Juventude teria ido a 46 e a gente não estava na Sul-Americana. Vejam a vergonha que nós passamos nessa temporada. Que temporada medíocre. A culpa não é da enchente. Não é da enchente. Nós poderíamos ter passado muito... Nós passamos muitos perrengues no primeiro turno, é verdade. Mas o Grêmio, quando voltou para casa, também não conseguiu se encontrar. O Grêmio nunca conseguiu se achar nessa temporada. O Grêmio começou essa temporada capengueando. E nós já falávamos isso aqui antes da enchente. O Campeonato Gaúcho, o Grêmio conseguiu vencer nas individualidades. Sempre de Soteldo, depois Diego Costa, e assim o Grêmio foi indo. Então, chega. Chega de individualidades. Chega do Grêmio depender de um jogador ou outro. O Grêmio não tem coletivo há muito tempo. O Grêmio, eu espero que o que aconteceu hoje tenha sido o final de um ciclo. Eu espero que o que aconteceu hoje tenha sido o final de um ciclo. E eu não estou falando do ciclo do Jeromel, eu não estou falando do ciclo do Fábio, do ciclo do Reinaldo, eu não estou falando do ciclo desses jogadores, eu estou falando do ciclo do treinador. Com todo o respeito ao Renato. Uma estátua, um ídolo, um gigante. Tem uma história maravilhosa no Grêmio. Mas acabou. Por respeito ao próprio Renato. Chega. O Grêmio foi pro intervalo vaiado, o Grêmio terminou o jogo vaiado pelo seu torcedor. E as vaias não são para o time, são para o Renato. O Renato é quem organiza esse time dentro de campo. Ou melhor, deveria fazer. E não conseguiu. Infelizmente, o Jeromel encerrou a sua carreira hoje. Desta forma. Desta forma. O Jeromel fez uma grande partida, tá? Uma grande partida. Mas ele não merecia a forma como o Grêmio jogou hoje em campo. O Jeromel não merecia esse jogo. Não merecia ver o Corinthians ter colocado o Grêmio na roda, como aconteceu. Um gol de bicicleta do Depay para fechar o caixão. É triste, mas esse foi o nosso ano de 2024. Finalmente terminou o ano de 2024.